Eu estava parado bem ali, na frente do portão da escola, quando tudo aconteceu. Não deu tempo de pensar, não deu tempo de entender. Eu só senti o impacto. Um jato gelado bateu no meu peito, escorreu pelo meu pescoço, molhou meu uniforme inteiro. O refrigerante escorria lento, grudando na pele, pingando no chão. Eu senti o frio, o grude, o peso da vergonha. Meu corpo travou, meu coração bateu forte. Eu ouvi risadas, risadas altas, cruéis, risadas que doem mais que tapa. Eu levantei os olhos devagar e vi os rostos. Gente olhando, crianças olhando, pais olhando. Alguns riam, outros fingiam que não viam. Um garoto ainda segurava a garrafa, inclinada, com um sorriso torto, como se tivesse feito algo engraçado. Outro apontava para mim, rindo alto, sem vergonha nenhuma. Eu senti meu rosto queimar. Senti meu peito apertar. Minha boca ficou seca. Eu quis falar, mas a voz não saiu. O refrigerante escorria pelo meu crachá, molhava minha camisa, pingava no chão bem na frente de todo mundo. Eu fiquei parado, sem saber para onde olhar. O chão parecia pequeno demais para me esconder. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu ouvi alguém cochichar. Ouvi um "olha isso". Ouvi um riso abafado. Eu vi dedos apontando para mim como se eu fosse um brinquedo quebrado. Eu tentei ficar firme, tentei não chorar, tentei não mostrar dor. Mas por dentro, doía tudo. Doía o peito, doía a alma, doía ser tratado como se eu não fosse nada. Eu senti vontade de sumir, de desaparecer ali mesmo, de virar chão, de virar parede. Qualquer coisa, menos aquele homem molhado, exposto, humilhado diante de todo mundo. E o pior não foi o líquido frio, foi o silêncio pesado que veio depois. Um silêncio estranho, cheio de olhares, de julgamento, de desprezo. Eu percebi que alguém tinha parado de andar, que alguém tinha parado de falar. Eu senti que algo estava prestes a acontecer. Algo grande, algo que ia mudar tudo. Mas naquele instante, eu só era o velho porteiro molhado, parado no meio da escola, sendo olhado como se não valesse nada, sem imaginar que, em poucos segundos, tudo ia virar do avesso. Eu ainda estava pingando. O refrigerante escorria devagar pelo meu braço, caía no chão e fazia um barulhinho baixo, como se marcasse o tempo. O garoto ficou parado na minha frente, me olhando de cima para baixo, com aquele sorriso torto, como quem acha graça da dor dos outros. Outro, atrás dele, riu mais alto ainda e falou algo que eu nunca vou esquecer, mesmo que eu viva 100 anos. Eu não vou repetir aqui, mas doeu fundo, doeu como se alguém tivesse apertado meu peito por dentro. Eu senti gente se afastando. Uma mãe puxou o filho pelo braço, rápido, como se eu fosse sujo. Como se eu fosse perigoso. Alguém cochichou, "olha lá", bem baixinho, mas eu ouvi. Eu sempre ouço. Quando a gente vira invisível, aprende a escutar tudo. Meu coração batia tão forte que parecia que todo mundo conseguia ouvir. Eu senti minha mão tremer, não de raiva, de vergonha. Eu tentei olhar para frente, mas meus olhos começaram a encher d'água. Eu segurei, não podia chorar ali. Não na frente de todo mundo. Eu respirei fundo, bem fundo, como quem segura o mundo para não cair. Foi aí que eu senti uma coisa estranha no ar. Um silêncio diferente. Um silêncio pesado, que não era de riso nem de deboche. Era um silêncio de susto. Eu virei o rosto devagar e vi um homem parado perto da porta da coordenação. Camisa social clara, crachá pendurado, expressão travada. Ele me olhava como se tivesse visto um fantasma. Os olhos dele arregalaram. A boca abriu um pouco, mas nenhum som saiu. Ele deu um passo para trás, como se o chão tivesse sumido. Eu vi ele engolir seco. Vi a mão dele tremer. Ele se virou rápido e cochichou algo no ouvido de uma mulher que estava ao lado. Ela olhou para mim e levou a mão à boca. Não riu, não falou nada. Só ficou parada. Aquele tipo de parada que dá medo. Eu percebi que algo estava errado. Ou melhor, que algo estava prestes a mudar, muito rápido. O garoto que tinha jogado o refrigerante ainda sorria, mas o sorriso começou a falhar.
Ele percebeu que ninguém mais estava rindo, que os celulares tinham abaixado, que os olhos agora não estavam mais nele, mas em mim. E isso deixou ele confuso. Ele olhou para os lados, como quem procura apoio, mas não encontrou. O ar ficou pesado, dava para sentir. Parecia que o tempo tinha desacelerado. Ninguém falava, ninguém andava. Só o barulho do refrigerante pingando no chão quebrava o silêncio. Eu senti um frio na barriga, não de medo, de aviso, como se algo grande estivesse prestes a cair ali, bem na frente de todo mundo. Eu pensei, passaram do limite. Pensei também que dali em diante nada ia ser como antes. Eu não sabia exatamente o que, nem como, mas eu sentia. Quando uma verdade fica tempo demais escondida, ela não sai devagar, ela explode. Se você já passou por um momento em que todo mundo te olhou como se você não valesse nada, me conta aqui embaixo. E fica comigo, porque o que acontece depois disso muda tudo. Se inscreve para não perder o resto dessa história, porque o que vem agora, ninguém ali estava preparado para ver. Meu nome é Antenor Carvalho Figueiredo. Eu já fui muita coisa na vida, mas hoje eu sou o que quase todo mundo vê primeiro, o velho porteiro da escola. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Santa Teresa, numa casa simples, dessas que parecem abraçar a gente quando a porta se fecha. O muro é baixo, a pintura já descascou em alguns cantos e o portão faz um barulho triste quando abre, como se também estivesse cansado. É ali que eu vivo, quieto, do meu jeito, sem incomodar ninguém. Eu acordo cedo, antes do sol nascer direito. O silêncio da rua ainda existe nesse horário. Dá para ouvir passarinho, dá para ouvir o vento, dá para ouvir até o próprio pensamento. Eu levanto devagar, porque o corpo já não responde como antes. O joelho dói, as costas reclamam, mas eu sigo. Faço meu café do jeito mais simples que existe. Água quente, pó, filtro. Fico olhando a fumaça subir, como se aquilo me desse um pouco de paz. Às vezes, é o único momento do dia em que eu fico em silêncio de verdade. Depois, eu visto o meu uniforme. Ele já foi mais azul, já foi mais firme. Hoje ele é gasto, meio desbotado, mas sempre limpo. Eu ajeito o crachá no peito, mesmo sabendo que quase ninguém olha para ele. Eu olho no espelho e vejo um homem cansado, mas que ainda tenta se manter de pé. Eu não reclamo. Aprendi cedo que reclamar não muda muita coisa quando a gente nasce simples demais para os outros se importarem. Eu saio andando devagar pela rua, sentindo o cheiro de pão das padarias, vendo gente indo trabalhar, crianças indo para a escola. Algumas me cumprimentam, outras passam direto, como se eu fosse parte da calçada. Eu aprendi a aceitar isso. Aprendi a falar baixo, a ocupar pouco espaço, a não incomodar. Aprendi a pedir licença até quando ninguém estava no meu caminho. A vida foi me ensinando assim, sem palavras, só com gestos. No trabalho, eu sempre fui o homem que abre o portão, que orienta, que ajuda, que segura a porta para ninguém se machucar. Eu aprendi a sorrir mesmo quando o sorriso não vinha. Aprendi a engolir palavras duras. Já ouvi gente me chamar de lento, de inútil, de velho atrapalhado. Já ouvi risadinhas quando eu errava um passo. Já ouvi gente dizendo, deixa que eu faço, como se eu fosse incapaz. E eu sempre abaixei a cabeça, não porque eu concordasse, mas porque eu estava cansado de brigar com o mundo. Eu moro sozinho, não tenho luxo, não tenho carro, não tenho foto bonita pendurada na parede. Tenho lembranças guardadas em silêncio. Tenho um passado que quase ninguém conhece. Tenho histórias que nunca contei porque ninguém nunca perguntou. Às vezes, à noite, eu sento na beira da cama e fico olhando minhas mãos. Mãos que já trabalharam muito, mãos que já assinaram papéis importantes, mãos que hoje só seguram uma vassoura, um rádio velho, um copo de café. As pessoas olham para mim e acham que eu sempre fui assim, que eu sempre fui pequeno, que eu sempre vivi encolhido. Mas ninguém sabe das coisas que eu deixei para trás. Dos caminhos que eu percorri, dos sonhos que eu engoli para continuar vivo. Ninguém imagina o peso que é ser tratado como se não tivesse valor nenhum. Eu aprendi a engolir a dor em silêncio.
Aprendi a sorrir quando por dentro eu queria chorar. Aprendi a andar olhando para o chão para não cruzar olhares de desprezo. E com o tempo, isso vai ficando normal. A gente se acostuma a ser invisível. A gente se acostuma a ser ignorado. A gente se acostuma até a ser maltratado, desde que não doa alto demais. Mas naquele dia tinha algo diferente no ar. Eu sentia no peito como um aperto estranho. Eu não sabia explicar. Era como se algo estivesse prestes a mudar, mesmo sem eu entender o quê. Eu segui minha rotina como sempre, achando que seria só mais um dia igual a todos os outros. Só que não era. Porque às vezes a vida deixa a gente caminhar tranquilo só para de repente nos colocar bem no meio de uma prova. Uma prova que mostra quem a gente é de verdade. E também mostra quem os outros são quando acham que ninguém importante está olhando. E foi assim que eu cheguei naquele portão, naquele dia, sem saber que tudo o que eu vivi até ali, cada silêncio, cada humilhação, cada passo dado com humildade, estava me preparando para algo muito maior. Algo que ninguém ali imaginava, nem eu. Meu nome é Antenor Carvalho Figueiredo. Eu falo isso devagar porque por muito tempo meu nome pareceu não valer nada para ninguém. Hoje eu sou o que quase todo mundo vê primeiro, o velho porteiro da escola. Mas antes disso, antes de tudo, eu fui só um menino tentando não atrapalhar. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Santa Teresa, numa casa simples, com um muro baixo e um portão de ferro que reclama quando abre. Ele faz um rangido comprido, como se tivesse dor também. A pintura da parede já descascou em vários pontos, e quando chove forte, a água escorre por um cantinho da calçada e deixa o chão com cheiro de terra molhada. Minha casa tem poucos móveis. Um sofá antigo que afunda no meio. Uma mesa pequena na cozinha. Um ventilador que faz barulho e quase não refresca. E uma janela que dá para a rua, onde eu fico olhando a vida dos outros passar. Eu acordo cedo, bem cedo, antes do sol subir de verdade. Nesse horário, Santa Teresa é diferente. Parece outra cidade. Dá para ouvir passarinho, dá para ouvir ônibus lá longe, dá para ouvir o vento batendo nas folhas das árvores. Eu levanto devagar porque meu corpo já não levanta como antes. Meu joelho dói, principalmente quando está frio. Minha mão direita às vezes treme um pouco quando eu vou segurar a caneca. Eu fico parado um segundo, sentado na cama, só respirando, como se eu precisasse convencer meu corpo a continuar. Aí eu vou para a cozinha e faço café do jeito mais simples. Água, pó, filtro. Eu vejo a fumaça subir e fico olhando como se aquilo fosse uma coisa bonita. Porque para mim, café quente de manhã é uma espécie de abraço. É um jeito de dizer, Antenor, você ainda está aqui. Eu como pão velho quando tem. Quando não tem, eu tomo café puro mesmo. Eu não faço barulho. Não ligo televisão alta. Não gosto de incomodar. Eu aprendi a viver pequeno, como se ocupar espaço fosse errado. Tem gente que vive fazendo barulho e acha normal. Eu não. Eu sempre fui o homem que tenta não ser notado. E isso não veio do nada. Isso veio de muita coisa que eu engoli na vida. Depois do café, eu lavo a caneca devagar. Eu dobro o pano de prato. Eu arrumo a casa como se eu estivesse arrumando minha cabeça por dentro. Eu coloco meu uniforme. Ele já foi mais azul, mais firme. Hoje ele está desbotado, mas eu mantenho limpo. Eu passo a mão no tecido para tirar qualquer poeira. Eu ajeito o crachá no peito, mesmo sabendo que quase ninguém olha. E quando eu me vejo no espelho, eu fico um pouco parado, porque eu não vejo só um velho. Eu vejo tudo o que eu aguentei. Eu vejo um homem que já foi tratado como nada muitas vezes e mesmo assim continuou andando. Eu saio de casa e caminho pelas ruas do Santa Teresa, passando pela Rua Mármore, descendo perto da Praça Duque de Caxias, sentindo o cheiro de padaria e ouvindo conversa de gente que nem percebe que eu existo. Eu passo perto de uma banca onde o dono, seu Osmar Peixoto, às vezes diz bom dia com um jeito meio seco, mas diz. E eu respondo bom dia como se aquilo fosse importante, porque é.
Quando a gente é ignorado a vida toda, um bom dia parece ouro. Eu pego o ônibus na Avenida do Contorno, quase sempre no mesmo ponto. Eu sento no fundo, onde ninguém briga por lugar. Eu gosto do fundo porque dá para olhar tudo sem ser visto. Eu fico olhando os prédios passando, os carros, as pessoas apressadas. Às vezes alguém esbarra em mim e nem pede desculpa. Às vezes alguém olha para minha roupa e vira a cara. Eu finjo que não vejo. Eu aprendi a fingir muita coisa. Fingir que não escuto. Fingir que não dói. Fingir que não me afeta. Só que afeta. Meu trabalho é simples. Eu sou porteiro. Eu abro o portão, eu fecho o portão, eu oriento pais e alunos, eu organizo a entrada, eu peço com calma para não estacionar onde não pode, eu evito confusão, eu tento manter tudo em ordem. Eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas funcionarem, mas que ninguém lembra depois. Se tudo dá certo, ninguém fala nada. Se algo dá errado, a culpa cai em mim fácil. É assim. Na escola, eu sempre chego antes da maioria. O pátio ainda está vazio. O cheiro é de chão limpo e papel. Eu gosto desse momento, porque nesse momento ninguém me julga. Não tem risada, não tem dedo apontado, não tem olhar de nojo. Só o silêncio. E o silêncio, para mim, é paz. Eu vou até o portão principal, confiro a corrente, olho o cadeado, vejo se está tudo certo. Eu pego os cones e coloco um por um. Eu alinho como se estivesse desenhando uma linha invisível para ninguém parar carro onde atrapalha a criança. Eu faço isso com cuidado porque eu já vi criança quase ser atropelada por desatenção de adulto. E eu não quero que aconteça de novo. Só que tem gente que acha que meu trabalho é mandar demais. Tem pai que olha para mim com raiva quando eu peço para avançar um pouco. Tem mãe que fala, ele tá achando que é quem? Sem nem falar baixo direito, e eu engulo. Já teve dia de eu ouvir, sai da frente, velho. Já teve dia de eu ouvir, esse porteiro é lento. Já teve dia de eu ouvir, ele deve ser meio doido. E eu sempre segurei tudo por dentro. Porque eu sabia que se eu respondia, eu virava o problema. Eu virava o velho mal educado, o funcionário difícil, o que reclama por tudo. E eu não podia me dar esse luxo. Eu precisava do emprego, precisava do salário, precisava pagar as contas, precisava comprar meu remédio, eu precisava continuar, eu moro sozinho, isso dói mais do que eu gosto de admitir. À noite, quando eu volto, a casa me recebe muda. Eu acendo a luz da cozinha e vejo as paredes simples. Eu faço minha comida rápida, arroz e ovo, quando dá. Às vezes, feijão. Eu como devagar, porque não tem conversa na mesa, não tem risada, não tem ninguém perguntando como foi meu dia, e eu também não conto. Porque mesmo quando eu tinha alguém, eu aprendi que minhas dores eram pequenas demais para os outros. Tem gente que entra em casa e tem foto na parede, família sorrindo, gente abraçada. Eu tenho poucas coisas. Tenho uma foto antiga guardada numa gaveta que eu não deixo em lugar nenhum porque não gosto de perguntas. Tenho uma pasta de papéis que eu nunca mostro. Tenho meus livros velhos, alguns com anotações que eu ainda olho de vez em quando. E eu tenho minhas mãos. Minhas mãos carregam história. Mãos que já seguraram muita responsabilidade. Mãos que já assinaram papéis importantes. Mãos que hoje seguram pano, chave, rádio, cone. E ninguém imagina. As pessoas olham para mim e acham que eu sempre fui isso, que eu nasci para isso, que eu não tenho passado. É que eu não tenho nome grande, nem vida grande, nem nada. Acham que eu sou só o porteiro, o velho, o sujeito ali. E esse jeito de ser tratado vai empurrando a gente para dentro, sabe? Vai fazendo a gente encolher, vai fazendo a gente andar olhando para o chão. Vai fazendo a gente falar baixo, pedir licença, sorrir por obrigação. Vai fazendo a gente aceitar injustiça pequena todo dia, até que a injustiça grande pareça normal também. E eu já aceitei muita injustiça pequena. Já aceitei gente jogando lixo perto de mim e saindo como se eu tivesse que limpar. Já aceitei adolescente me chamando de tio com deboche. Já aceitei piada por eu ser velho. Já aceitei gente filmando coisas e apontando celular para mim quando eu estava tentando organizar o portão.
Já aceitei olhar atravessado porque meu sapato estava gasto. Já aceitei o silêncio quando eu dizia bom dia. Eu aceitei porque eu estava cansado e porque eu sempre fui sozinho para me defender. Mas eu tinha uma dor silenciosa que ninguém via, uma dor que eu carregava no peito, como uma pedra. Às vezes eu sentava na cama e ficava olhando a parede, sem pensar nada, só sentindo. Eu sentia vergonha de ser humilhado e não ter ninguém do meu lado. Eu sentia raiva do mundo, mas uma raiva quieta, porque eu não queria virar um homem amargo. Eu ainda queria ser bom, eu ainda queria ser correto, mesmo quando o mundo parecia não ligar. E tinha sinais, sinais que eu percebia e não falava. Como se a vida estivesse me avisando que uma hora eu não ia conseguir engolir mais. Eu via as pessoas ficando mais cruel. Eu via adolescente achando divertido machucar. Eu via adulto fingindo que não via. Eu via gente rindo de quem é simples. E eu pensava, um dia isso vai passar do limite. Eu pensava isso olhando para o portão, olhando para os cones, olhando para o chão. Só que eu não imaginava que seria comigo. Ou talvez eu imaginasse lá no fundo e só não queria acreditar. Naquele dia, antes de tudo acontecer, eu senti um aperto diferente no peito. Eu acordei com o coração pesado, como se eu tivesse sonhado algo ruim, mas sem lembrar do sonho. Eu fiz meu café, vesti meu uniforme, ajeitei meu crachá e saí. Eu caminhei pelas ruas de Santa Teresa como sempre. Só que eu estava mais quieto, mais por dentro. Eu olhava para as pessoas e parecia que eu estava vendo tudo de longe. Eu peguei o ônibus e sentei no fundo. Eu vi meu reflexo no vidro e pensei, Antenor Carvalho Figueiredo só passa mais um dia. Eu cheguei na escola e o dia começou como qualquer outro. Pais chegando apressados, criança chorando, aluno correndo, carro buzinando. Eu colocando cones, organizando, falando com calma. Por favor, aqui não. Cuidado com a criança. Bom dia. Eu fazendo tudo certo, do meu jeito. E eu não sabia. Eu não sabia que aquele dia ia ser o dia em que eu ia ser colocado no meio do portão, no meio do mundo como um alvo, como um brinquedo, como se eu não fosse gente. Eu não sabia que eu ia sair de casa Antenor Carvalho Figueiredo e que poucas horas depois eu ia estar ali, molhado, exposto, com gente rindo e apontando e com um silêncio enorme prestes a cair sobre todo mundo. Um silêncio que nasce quando as pessoas percebem que passaram do limite com a pessoa errada. Um silêncio que vem antes da verdade aparecer. E naquele dia a verdade estava a caminho. Naquele dia, eu já tinha acordado cansado. Cansado de um jeito que não era só no corpo, era por dentro também. Parecia que eu tinha dormido carregando um peso no peito. Eu quase não dormi direito, porque na noite anterior o telefone tocou tarde. Era uma ligação curta, sem grito, sem choro, mas pesada. Uma daquelas que faz a gente sentar na cama depois que desliga e ficar olhando para o nada. Não era novidade ruim, era lembrança ruim. Coisa antiga que volta quando a gente acha que já esqueceu. Eu fiquei ali sentado um tempo, olhando a parede, sentindo o silêncio bater forte demais. Quando levantei, o corpo demorou a responder. As pernas pesadas, as costas duras, o coração apertado. Fui até a cozinha e fiz meu café do jeito de sempre. Mas naquele dia, nem o cheiro ajudou. O gosto parecia diferente, mais amargo. Eu bebi devagar, olhando para a mesa vazia, pensando que eu só queria que o dia passasse rápido. Eu não queria confusão, não queria conversa, não queria olhar torto de ninguém. Eu só queria cumprir meu horário e voltar para casa inteiro. Saí de casa ainda cedo, com o céu meio cinza, aquele cinza que parece que vai chover, mas não chove. Caminhei pelas ruas de Santa Teresa, sentindo o vento frio bater no rosto. O bairro ainda estava acordando. Gente abrindo porta, cachorro latindo, ônibus passando cheio. Eu andava devagar, sentindo cada passo pesar. Meu joelho reclamava a cada descida. Meu ombro doía, como se tivesse carregado o mundo nas costas. Cheguei na Avenida do Contorno e esperei o ônibus. Quando ele veio, subi com cuidado, segurei no ferro e fui para o fundo.
sempre profundo. É onde ninguém repara muito. Sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. Prédios, lojas, pessoas apressadas. Todo mundo correndo para algum lugar como se atrasar fosse o fim do mundo. Eu pensava comigo mesmo que, para mim, o mundo já tinha passado rápido demais fazia tempo. Desci perto da escola e fui andando até lá. O portão ainda estava fechado quando cheguei. Abri devagar, conferi o cadeado como sempre. Gosto de fazer tudo certo. Me dá uma sensação de controle, mesmo quando a vida parece fora do lugar. Coloquei os cones, alinhei um por um, ajeitei o espaço para ninguém parar em lugar errado. Eu faço isso todos os dias, mas naquele dia parecia mais pesado. Cada passo parecia custar o dobro. Logo começaram a chegar os primeiros pais, uns apressados, outros mal-humorados. Uma mãe reclamou que eu estava demorando para abrir passagem. Um pai buzinou sem motivo. Um outro reclamou que eu estava mandando demais. Eu engoli tudo, engoli seco. Eu sempre engulo. Já aprendi que discutir só traz problema para quem está embaixo. Teve uma hora que um carro quase bateu no outro porque ninguém queria esperar. Eu levantei a mão, pedi calma. O motorista me olhou torto e falou algo baixo, mas deu para entender. Doeu, mas eu fingi que não ouvi. Eu sempre finjo. É mais fácil assim. O sol começou a subir e o calor veio junto. O suor escorria pela testa. O uniforme grudava no corpo. Eu senti sede, mas não quis sair do posto. Pensei, depois eu tomo uma água. Sempre deixo para depois. Sempre deixo para mim por último. Um grupo de alunos chegou fazendo barulho, rindo alto, empurrando um ao outro. Eu pedi calma, pedi cuidado. Eles me olharam como se eu fosse parte do chão. Um deles fez uma careta, outro cochichou algo e riu. Eu ouvi, mas não respondi. Eu já estava cansado demais para reagir. Teve um momento em que eu precisei abaixar para ajeitar um cone que tinha caído. Quando levantei, senti uma pontada forte na lombar. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Pensei em ir ao banheiro, lavar o rosto, me sentar um pouco. Mas não fui. Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém julgando. Eu não queria parecer fraco. Enquanto isso, o movimento só aumentava. Carros chegando, crianças correndo, pais reclamando, tudo ao mesmo tempo. Eu me sentia pequeno no meio daquele barulho todo. Era como se o mundo estivesse gritando e eu fosse o único tentando manter ordem em meio ao caos. Eu comecei a pensar que talvez tivesse sido um erro sair de casa naquele dia. Talvez eu devesse ter ficado deitado, mesmo com dor, mesmo com preocupação. Mas eu já estava ali. E quando a gente já está no meio, não dá para voltar atrás. Em algum momento, eu senti uma vontade estranha de ir embora. Não de ir para casa, de desaparecer, de sumir um pouco, de não ser visto, de não ser julgado. Eu só queria um canto silencioso, uma sombra, um lugar onde ninguém me pedisse nada, um lugar onde eu pudesse respirar sem medo. Foi aí que eu pensei que, quando desse uma folga, eu ia só encostar um pouco perto do portão, ficar parado, quieto, nem precisava sentar, só ficar ali, existindo, sem falar, sem explicar nada para ninguém, só esperando o dia passar. Eu não sabia que aquele seria o lugar exato onde tudo ia desmoronar. O clima foi ficando estranho. Pessoas cochichavam. Alguns olhares ficavam mais longos. Eu sentia algo diferente no ar. Como quando a gente percebe que está prestes a acontecer uma coisa ruim, mas não sabe dizer o quê. Meu peito apertava. Meu estômago embrulhava. Eu tentava me concentrar no trabalho, mas minha cabeça estava longe. Teve um momento em que eu parei. Segurei o rádio com mais força e pensei: aguenta mais um pouco. Eu dizia isso para mim mesmo em silêncio. Só mais um pouco. Eu não queria chamar atenção. Eu não queria confusão. Eu só queria terminar o dia em paz. Mas a vida, às vezes, parece escolher a gente para teste. Parece escolher o mais cansado, o mais quieto, o mais invisível. E naquele dia, sem eu saber, tudo estava sendo empurrado para aquele instante que você já viu. Aquele instante em que eu estaria ali, parado, sem entender como cheguei naquele ponto.
Eu ainda não sabia, mas cada passo daquele dia, cada cansaço, cada humilhação pequena, cada silêncio engolido, estava me levando direto para aquele momento. O momento em que o mundo ia parar. O momento em que todos iam olhar. O momento em que eu deixaria de ser invisível. E eu só queria paz. Só isso. Nada mais. Eu cheguei de novo bem perto do portão principal da Escola Estadual Professora Lídia Amaral, no bairro Castelo, em Belo Horizonte. E eu juro que eu só queria 1 minuto de paz. Só 1 minuto sem ninguém me chamar, sem ninguém me olhar como se eu fosse um problema. Eu estava cansado por dentro e por fora. Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse carregando saco de cimento nas costas. Minha cabeça estava quente, cheia de pensamentos. E mesmo assim, eu fui andando devagar, como sempre, tentando não mostrar que eu estava no limite. Quando eu cheguei na entrada, o lugar já estava vivo. Tinha barulho de carro freando, buzina, moto passando, criança chorando, criança rindo, pai falando alto ao celular. O portão grande de ferro brilhava um pouco com a luz do sol. O chão tinha aquela poeira fina de calçada, misturada com cheiro de escapamento e perfume forte de gente apressada. Eu sentia tudo ao mesmo tempo. Era como estar dentro de uma panela cheia de som. Eu respirei fundo e abri o portão do jeito certo, com cuidado, como se aquilo fosse uma coisa importante, porque para mim eu gosto de fazer direito, eu gosto de ordem, eu gosto de saber onde cada coisa fica. Eu caminhei até os cones laranjas e fui alinhando um por um. Eu colocava um, olhava a distância, ajeitava, colocava outro, endireitava. Eu fazia isso como quem tenta acalmar o próprio coração, como se alinhar cones fosse alinhar minha cabeça. Logo começaram a chegar mais pais, mais alunos. Eu vi uma mãe com uma bolsa grande, salto alto, olhar cansado. Vi um pai com camisa polo e óculos escuros, falando como se mandasse no mundo. Vi adolescentes com mochila nas costas, celular na mão, rindo de qualquer coisa. Vi crianças pequenas puxando a mão da mãe, olhando tudo com um olho curioso. E no meio de tudo isso, eu estava ali, o velho porteiro, o homem que pede licença, o homem que tenta ajudar. Eu falei bom dia para um pai que passou perto. Ele nem olhou. Eu falei bom dia para uma mãe com pressa. Ela me deu um olhar rápido, como se eu fosse parte do portão, e seguiu. Eu continuei, porque eu já estou acostumado. Só que naquele dia, cada ignorada doía mais. Era como se eu já estivesse com a pele machucada e qualquer toque arranhasse. Eu me aproximei de um carro que tinha parado bem em cima da faixa onde as crianças atravessam. Eu bati de leve na janela e falei bem calmo, bem baixinho, do jeito mais educado possível. Senhor, só um pouquinho para frente, por favor. O homem abriu a janela com força e falou, tá achando que é guarda de trânsito, velho? Ele falou rindo como se eu fosse uma piada, e eu senti meu rosto queimar, mas eu engoli. Eu só fiz um gesto com a mão, como quem pede desculpa, mesmo sem ter feito nada errado. Eu voltei para os cones, e aí eu senti um olhar pesado nas minhas costas. Sabe quando você sente que estão te olhando? Eu senti. Eu virei o rosto devagar e vi um grupo de adolescentes mais afastado, perto do muro, encostados, rindo baixo. Eles não riam com alegria. Eles riam como quem escolhe alguém para machucar. Um deles apontou com o queixo para mim e cochichou no ouvido do outro. Eles olhavam meu uniforme, meu crachá, meu jeito de andar devagar. Eles olhavam como se eu fosse um boneco para eles brincarem. Eu fingi que não vi, porque eu sempre faço isso. Eu fingi e continuei trabalhando. Só que por dentro eu senti um aperto. Eu pensei, hoje não, hoje eu não aguento. Mas eu não podia ir embora. Eu precisava do emprego. Eu precisava terminar meu turno. Eu precisava ser forte. Só que ser forte cansa. O portão rangia toda vez que eu abria mais um pouco para passar alguém. O som do ferro parecia reclamar junto comigo. Eu sentia o cheiro de café que vinha da cantina lá dentro, misturado com cheiro de perfume doce, de adolescente e com cheiro de fumaça de carro. Tinha um som de passos correndo, risada alta, porta batendo.
Tudo parecia grande demais para mim naquele momento. Eu vi uma menina derrubar um caderno no chão e eu fui ajudar a pegar. Eu abaixei com dificuldade, porque meu joelho dói, e juntei as folhas devagar. Quando eu levantei, ouvi uma risadinha. Não era risada de criança, era risada de deboche. Eu olhei para o lado e vi um dos garotos me imitando, fazendo uma cara de velho, curvando o corpo de propósito. Os amigos dele riram. Riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. E eu senti vontade de sumir. Eu tentei ficar calmo. Eu passei a mão no uniforme, ajeitei o crachá de novo, como se aquilo me protegesse. Eu olhei para o chão para não encarar, mas eles continuavam. Eles iam chegando mais perto, devagar, como quem cerca uma coisa fraca. Um deles falou alto para eu ouvir. Olha o porteirinho aí, gente, todo importante. Outro respondeu. Esse aí manda mais que a diretora. E os dois riram. Eu não respondi. Eu só continuei fazendo meu trabalho. Só que eu sentia a injustiça crescendo, como uma bola de neve. Eu não tinha feito nada. Eu não tinha xingado ninguém. Eu não tinha empurrado ninguém. Eu só estava trabalhando. E mesmo assim, eles me tratavam como se eu merecesse ser humilhado. Eu vi uma mãe olhar para mim e depois olhar para os garotos rindo, e ela não falou nada. Ela só virou o rosto. Isso doeu também. Porque quando um adulto vê uma coisa errada e finge que não viu, parece que ele está dizendo, tá tudo bem machucar esse homem. E não estava tudo bem. Eu senti meu peito apertar. Eu senti minha garganta seca. Eu pensei em beber água, mas eu nem tive coragem de sair de perto do portão, porque eu sentia que se eu virasse as costas, eles iam aprontar. Eu sentia isso. Era como se o ar estivesse avisando. Eles estão procurando o momento. E eu estava ali, cansado, querendo só paz, virando alvo. Se você já entrou em um lugar e sentiu que não era bem-vindo, como se todo mundo estivesse olhando para você com desprezo, me conta aqui nos comentários, porque isso não é coisa que a gente esquece fácil. Isso marca. Eu voltei a olhar para os cones, tentando focar. Só que de repente eu ouvi um barulho seco, um toque forte no chão. Eu virei a cabeça e vi um cone tombado rolando devagar. Um dos garotos tinha derrubado de propósito. Ele ficou olhando para mim com um sorriso de canto, como se dissesse, quero ver você fazer o quê? Os amigos dele prenderam o riso, esperando minha reação. Era como um jogo para eles. Eu fui até lá. Eu abaixei de novo. Peguei o cone. Coloquei em pé. Ajeitei. Depois ajeitei o outro. Eu fazia tudo sem falar nada. Eu queria mostrar que eu não ia cair na armadilha. Só que eu sentia meu sangue ferver por dentro. Eu sentia minha mão tremendo um pouco. Eu respirava fundo para não explodir, porque eu sabia que se eu explodisse, eu virava o culpado. Quando eu levantei, ouvi um deles falar baixo, mais alto o suficiente. Olha lá, Dócil. Parece que gosta. E eles riram, e eu senti um nó no estômago, porque ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser humilhado. A gente só aguenta porque não tem escolha. Eu olhei para o portão, para os pais, para as crianças, para a escola lá dentro, e eu senti que algo estava vindo. Algo que não era só risadinha, algo maior, porque quando o respeito acaba, a maldade cresce rápido. E naquele dia, eu tinha a sensação de que eles não iam parar nos cones. Eles estavam preparando algo para me fazer passar vergonha de verdade diante de todo mundo. Eu continuei ali, firme por fora e quebrando por dentro, tentando segurar minha dignidade com as duas mãos, porque era a única coisa que eu tinha. E sem eu perceber, eu já estava a poucos passos do pior momento, aquele momento do refrigerante, que você já viu no começo. Eu não era só um porteiro. Eu era um homem tentando continuar inteiro por dentro, mesmo quando tudo em volta parecia querer me quebrar aos poucos. Eu sentia isso enquanto ficava ali parado, perto do portão, com o corpo cansado e a cabeça pesada. Eu sentia o peso dos olhares, das risadinhas, dos cochichos que não faziam questão nenhuma de esconder. Era como se aquele lugar tivesse virado um palco e eu fosse o palhaço triste que ninguém respeita. Eu sentia medo, medo de reagir, medo de perder o controle,
Medo de virar o velho louco que todo mundo aponta depois. Eu já tinha visto isso acontecer com outros. Gente que cansou de engolir humilhação e, quando respondeu, virou o errado da história. Eu não queria isso para mim. Eu só queria passar despercebido. Mas parecia que naquele dia o mundo tinha decidido me testar até o limite. As pessoas passavam por mim olhando torto. Algumas cochichavam bem perto sem nem disfarçar. Eu ouvia pedaços de frases soltas. Olha lá, esse aí, meu Deus. Eu fingia que não escutava, mas cada palavra entrava como um espinho. Um menino passou por mim e riu baixo, como se estivesse contando uma piada só para ele mesmo. Outro fez um barulho com a boca, imitando alguém velho andando devagar. Os amigos riram, riram alto, riram olhando para mim. Eu senti meu rosto esquentar, senti o coração bater forte demais. Minhas mãos suaram. Eu apertei os dedos, um dentro do outro para não tremer. Eu pensava, fica calmo, Antenor, aguenta mais um pouco, só mais um pouco. Mas cada risada parecia puxar um fio dentro de mim, como se estivessem desmontando tudo o que eu ainda segurava. Teve um momento em que um deles chegou mais perto, perto demais. Ele ficou me olhando de cima a baixo, devagar, como se estivesse me medindo. Depois olhou para os amigos e deu um meio sorriso. Tá tudo certo aí, tio, ele falou, num tom que não tinha nada de respeito. Eu senti a provocação no ar. Eu senti que ele queria uma reação, qualquer reação. Eu baixei os olhos, respirei fundo e respondi baixo. Tá sim. E dei um passo para o lado. Mas aquilo não bastou. Eles queriam mais. Sempre querem mais quando sentem que alguém não vai reagir. Um deles passou atrás de mim e fez um comentário que eu não vou repetir. Os outros riram alto, uma risada solta, sem medo, sem vergonha. Eu senti o sangue subir no rosto, senti uma raiva quente subir do peito até a garganta. Mas eu engoli. Engoli de novo. Engoli como engoli a vida inteira. Eu pensei em ir embora. Pensei em largar tudo ali e sair andando. Mas eu sabia que isso só ia confirmar o que eles pensavam, que eu era fraco. E eu não queria dar esse gosto. Então eu fiquei. Fiquei parado com o corpo duro, tentando manter o controle. O barulho ao redor parecia mais alto. As vozes se misturavam. Os risos ecoavam. Tudo parecia maior do que era. Eu vi gente passando e olhando, mas ninguém fazia nada. Ninguém dizia para. Ninguém dizia já chega. Alguns até viam a cena e viravam o rosto como se não fosse com eles. E isso doeu mais do que as risadas. Porque quando alguém vê uma injustiça e finge que não vê, ela machuca duas vezes. Eu senti um aperto no peito. Um aperto que parecia querer me dobrar por dentro. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Eu pensei na minha casa, no silêncio do meu quarto, no meu café simples, na minha vida pequena e quieta. Eu pensei, por que eu estou aqui passando por isso? E ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Era como se uma voz bem baixinha dissesse, chega! Não em voz alta, não em grito, mas por dentro, uma voz cansada, mas firme. Uma voz que dizia que eu não merecia aquilo, que eu não tinha feito nada para ser tratado daquele jeito, que ninguém tinha o direito de me diminuir. Eu senti um medo diferente nascer. Não era mais medo deles, era medo de mim mesmo, medo de perder o controle, medo de dizer algo que eu vinha segurando há anos, medo de deixar escapar tudo o que eu escondi por tanto tempo. Eu senti minhas pernas firmarem no chão. Meu corpo ficou tenso. Meu olhar mudou sem eu perceber. Eles continuavam rindo. Um deles fez um comentário mais alto para todo mundo ouvir. Outro empurrou de leve um cone com o pé, só para ver o que eu faria. E eu senti o limite se aproximando. Era como uma corda sendo esticada, 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 pronta para arrebentar. Eu olhei ao redor e vi que algumas pessoas já estavam percebendo que aquilo estava passando do ponto. Vi uma mãe franzir a testa. Vi um pai parar de falar ao telefone. Vi uma professora mais ao fundo olhar na nossa direção com expressão preocupada. O clima tinha mudado. O ar estava pesado. Ninguém ria com naturalidade agora.
Era um riso nervoso, tenso, desconfortável. Eu sentia o suor escorrer pelas costas, sentia o coração bater nos ouvidos, sentia o mundo diminuir ao meu redor. Tudo parecia mais lento, mais denso. Eu respirava fundo, tentando me segurar. Eu pensava, não agora, aguenta só mais um pouco. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que aquele dia não ia terminar como os outros. Eu queria sumir, eu queria ser pequeno. Eu queria voltar no tempo e ficar em casa, mas eu também sentia uma coisa nova crescendo, uma coisa estranha. Uma mistura de cansaço com coragem, como se eu estivesse cansado demais para continuar aceitando aquilo calado. Se você já passou por um momento assim, em que parece que todo mundo está testando até onde você aguenta, me conta aqui nos comentários. Porque só quem já sentiu sabe o peso que é segurar tudo sozinho. Eu fiquei ali, parado, respirando fundo, tentando manter a calma. Mas por dentro, algo estava prestes a romper. Eu não sabia como, nem quando. Só sabia que aquela situação estava indo longe demais e que, muito em breve, alguém ia cruzar uma linha que não tinha volta. Aquele lugar estava ficando pequeno demais para segurar tanta humilhação. E eu sentia com cada batida do coração que o que vinha a seguir ia mudar tudo. Quando começou a chegar mais gente, o ar mudou de vez. Eu senti isso antes mesmo de entender. O barulho ficou mais alto, mais seco, como se todo mundo falasse mais alto para mostrar que mandava ali. Vieram carros melhores, gente com roupa bonita, perfume forte, óculos escuros mesmo sem sol. Vieram risadas altas, passos firmes, olhares que não pedem licença. Eu fiquei ali do mesmo jeito, com o corpo cansado, tentando fazer o que sempre fiz, manter tudo em ordem, sem chamar atenção. Mas naquele momento, parecia que tudo conspirava contra mim. Os adolescentes ficaram mais ousados. Um deles chutou de leve um cone, só para ver minha reação. Outro riu e apontou para mim, cochichando algo no ouvido do amigo. Eu sentia os olhos deles me pesando nas costas. Eu ouvia risadinhas soltas, comentários cortados, palavras jogadas no ar como faca. Eu tentava ignorar, mas era como se cada som entrasse direto no peito. Foi aí que eu vi ele chegando. Um homem alto, camisa social bem passada, relógio caro no pulso, sapato limpo demais para aquele chão. Ele andava como quem tem certeza de que manda. As pessoas abriam espaço sem ele pedir. Um segurança vinha logo atrás, com cara fechada, peito estufado. Quando ele parou perto de mim, eu senti o ambiente gelar. Até os meninos ficaram mais quietos por um segundo. Ele me olhou de cima a baixo. Não foi um olhar rápido. Foi um olhar lento, demorado, como se estivesse me avaliando, medindo o quanto eu valia ou o quanto eu não valia. Depois, ele falou com uma voz calma, mas cheia de desprezo. O que é que está acontecendo aqui? Eu respirei fundo e tentei explicar, do jeito mais simples possível, como se eu estivesse falando com uma criança. Eu disse que estava organizando a entrada, que precisava manter o espaço livre para os carros passarem com segurança. Eu falei baixo, educado, do jeito que sempre falo. Mas ele nem parecia me ouvir de verdade. Ele inclinou a cabeça de leve e soltou um sorriso torto, desses que machucam mais que grito. Você sempre arruma problema, né? Ele disse, olhando de lado, como se eu fosse um incômodo velho. Eu senti meu estômago revirar. Eu nunca tinha falado com aquele homem antes, mas ele falava comigo como se já me conhecesse, como se eu fosse alguém que só atrapalha. Ele virou um pouco o rosto e falou com outra pessoa, como se eu não estivesse ali. Esses aí acham que mandam em tudo. Eu senti o chão sumir por um segundo. Os meninos atrás dele riram. Um deles fez um barulho de deboche. Outro balançou a cabeça como quem concorda. Eu fiquei parado, sem saber onde enfiar as mãos. Eu sentia o sangue ferver, mas meu corpo não reagia. Eu estava preso ali, entre a vontade de gritar e o medo de piorar tudo. O homem chegou mais perto, invadiu meu espaço. Eu senti o cheiro forte do perfume dele. Ele olhou nos meus olhos bem perto e falou baixo, quase sussurrando:
mas alto o suficiente para todo mundo ouvir. Fica na tua, entendeu? Você está aqui para obedecer, não para atrapalhar. Aquelas palavras me atravessaram. Não foi só o que ele disse, foi o jeito. Foi a certeza de que ele se sentia acima de mim. Eu senti uma vergonha quente subir pelo rosto. Senti vontade de desaparecer. Eu olhei em volta, procurando alguém que dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Mas as pessoas só olhavam e desviavam o olhar logo depois. Ninguém queria se meter. Ninguém queria ser o próximo. Os adolescentes voltaram a rir, agora com mais coragem. Um deles falou alto. Viu só? Até o chefe está mandando ele calar a boca. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei respirar fundo para não perder o ar. Eu pensei em tudo o que já tinha engolido na vida. Pensei em quantas vezes eu tinha ficado quieto para não perder trabalho, para não criar problema, para não ser visto como encrenca. Pensei em quantas vezes eu fui tratado como se fosse menos que gente. E ali, naquele momento, parecia que todo mundo tinha combinado de me diminuir ao mesmo tempo. O chefe, os garotos, os olhares ao redor. Era como se o lugar inteiro estivesse dizendo: você não vale nada. Eu senti uma mistura de medo e raiva, medo de falar e tudo piorar, raiva de engolir mais uma vez. Meu corpo tremia por dentro, mas eu me mantinha em pé. Eu sentia o suor escorrendo nas costas, sentia o coração batendo rápido demais. E ao mesmo tempo, uma voz dentro de mim começou a dizer que aquilo não estava certo, que ninguém tinha o direito de me tratar daquele jeito. O homem virou de costas para mim, como se eu já não existisse. Ele começou a falar com outra pessoa, apontando para mim de vez em quando. Rindo, os adolescentes imitavam. Um deles fez um gesto com a mão, como se estivesse limpando algo sujo. Eu senti uma dor tão funda que parecia física. Era como se estivessem tentando me apagar ali, na frente de todo mundo. Se você já esteve em um lugar onde te fizeram sentir pequeno, onde te trataram como se você não tivesse valor nenhum, me conta aqui embaixo. Porque isso machuca de um jeito que não dá para explicar fácil. Fica marcado, fica dentro. Eu fiquei parado, segurando a vontade de chorar. Eu pensava, não agora, não aqui. Eu tentava me manter firme, mas por dentro tudo tremia. Eu sentia que aquele homem, com toda aquela pose de autoridade, não fazia ideia de quem eu era. Ele não sabia da minha história, do que eu vivi, do que eu aguentei, e talvez nunca fosse saber, se as coisas continuassem daquele jeito. O clima ficou pesado. Ninguém ria mais com leveza. Era um riso tenso, nervoso. Os olhares iam e voltavam. O ar parecia mais grosso, difícil de respirar. E eu percebi que aquela situação estava indo longe demais. Que não era só brincadeira, não era só desrespeito. Era humilhação aberta. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Algo que ia mudar tudo. Meu corpo inteiro parecia avisar. Meu coração batia forte, como se estivesse contando os segundos. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sabia que aquela história estava chegando num ponto sem volta. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Quando alguém te empurra demais, uma hora a verdade aparece. E quando ela aparece, não tem como fingir que não viu. A escalada começou pequena, quase invisível. Um riso aqui, um comentário ali, um empurrão sem querer. Tudo parecia coisa boba, coisa de gente sem educação. Mas eu sentia que tinha algo errado por trás daquilo. Não era só provocação de adolescente. Era outra coisa. Era mais fundo. Era mais sujo. Eu sentia no jeito que eles se olhavam, como se estivessem combinando algo sem falar nada. Como se aquilo já tivesse acontecido antes. Como se eu fosse só mais um. Quando um deles passou por mim e esbarrou no meu ombro com força, fingindo que não foi nada, eu ouvi o riso abafado logo depois. Aquele riso curto, de canto de boca, que não é de brincadeira. Eu senti o empurrão ecoar por dentro. Não foi forte no corpo, mas foi forte na alma. E quando ele disse, foi mal, rindo, eu entendi que não tinha nada de mal ali. Era deboche, era teste, era provocação calculada.
Eu continuei andando devagar, tentando manter a cabeça fria. Fui até os cones, como se nada tivesse acontecido. Eu me abaixei para ajeitar um que tinha caído. Foi quando eu ouvi a frase: "Olha o porteirinho", falado baixo, mas alto o suficiente para eu ouvir. O tom não era de brincadeira, era de desprezo. Eu senti meu peito apertar. Não porque era a primeira vez que alguém me chamava assim, mas porque eu comecei a perceber um padrão. Eles não estavam me zoando por acaso. Eles sabiam exatamente onde apertar. Sabiam que eu não reagia. Sabiam que eu ficava quieto, e isso dava coragem. Enquanto eu alinhava os cones, eu comecei a prestar atenção em coisas pequenas, coisas que antes eu ignorava. Um olhar trocado entre dois homens perto do portão. Um gesto rápido com a cabeça. Um sorriso curto que sumia rápido demais. Um deles mexeu no celular e mostrou algo para outro, que riu e olhou para mim logo depois. Não era só brincadeira de adolescente. Tinha gente mais velha envolvida. Tinha gente que sabia o que estava acontecendo e achava graça. Eu me levantei devagar, sentindo a lombar doer. Quando fiquei em pé, vi uma cena que me gelou. Um dos homens que parecia mandar ali, aquele de camisa arrumada, postura de chefe, estava falando baixo com outro adulto, apontando discretamente para mim. Eles não sabiam que eu estava ouvindo, mas eu ouvi. Ouvi palavras soltas, mas claras o suficiente. Esse aí sempre dá problema. É melhor deixar esperto. Esses tipos acham que podem tudo. Eu senti o chão sumir um pouco, porque eu não fazia ideia do que eles estavam falando. Eu nunca tinha discutido com ninguém ali, nunca tinha criado confusão. Eu sempre fiz meu trabalho quieto. E mesmo assim, estavam falando de mim como se eu fosse um problema antigo, como se eu fosse alguém que precisava ser controlado. Foi ali que eu comecei a entender. Aquilo não era só um momento ruim, não era só um dia difícil, era um padrão. Era um jeito de tratar quem eles achavam pequeno, um jeito de empurrar, humilhar, testar limites até a pessoa quebrar. E quando quebrasse, eles diriam que a culpa era dela. Eu comecei a reparar em coisas que antes passavam batido. O jeito como aquele homem falava com outras pessoas simples, o jeito como ele levantava a sobrancelha quando alguém pedia algo. O jeito como ele ignorava certos funcionários, como se fossem parte do chão. Eu comecei a ligar os pontos. Aquilo não era só comigo. Aquilo acontecia ali o tempo todo, só que ninguém falava nada. Eu vi uma funcionária passando com a cabeça baixa, segurando um papel amassado. Vi um segurança mais novo olhando para o chão enquanto levava bronca. Vi um pai se desculpando por algo que claramente não tinha feito. Tudo ali seguia a mesma regra. Quem tinha poder mandava, quem não tinha, engolia. E naquele momento algo mudou dentro de mim. Não foi coragem ainda, foi clareza. Eu entendi que aquela humilhação não era pessoal, era estrutural. Era um sistema pequeno, sujo, que se alimentava do silêncio dos outros, e eu estava dentro dele. Meu coração começou a bater diferente, não mais só de medo, mas de indignação. Eu pensei em quantas vezes eu tinha visto isso acontecer e fiquei calado. Quantas vezes eu virei o rosto para não me meter. Quantas vezes eu aceitei calado para não perder o emprego. E agora eu estava ali, vivendo na pele aquilo que eu mesmo já tinha fingido não ver. Eu senti vergonha, não de mim, mas de tudo aquilo. Senti um aperto tão forte que parecia que eu ia chorar, mas eu segurei. Eu precisava entender mais, precisava ver até onde aquilo ia. Porque algo dentro de mim dizia que aquela cena não tinha começado ali e não ia terminar ali. Um dos garotos passou por mim de novo e falou alto, rindo: "Esse aí acha que manda em tudo." Os outros riram. O homem de camisa social fez um gesto com a mão, como quem diz deixa. Mas o jeito que ele olhou para mim não era de quem queria parar aquilo. Era de quem estava se divertindo vendo alguém ser diminuído. Eu senti um nó na garganta, um nó antigo, pesado, um nó de anos engolindo injustiça.
Eu pensei em todas as vezes que fiquei quieto para não arrumar problema, em todas as vezes que baixei a cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma coisa diferente, vontade de não aceitar. Não era raiva cega, era consciência. Era a sensação de que aquilo precisava ser visto, que alguém precisava enxergar o que estava acontecendo ali, que aquela cena dizia muito mais sobre eles do que sobre mim. Eu olhei em volta e percebi que algumas pessoas também tinham percebido. Não todas, mas algumas. Um pai olhava sério, uma mulher franzia a testa, uma professora observava de longe, inquieta. Era pouco, mas era algo. Era o começo de um desconforto coletivo. O clima estava mudando, o ar ficou pesado, o silêncio ficou estranho. Já não era mais riso solto, era tensão, era expectativa. Era como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse o quê. Eu fiquei ali, parado, com o coração acelerado, sentindo que aquela humilhação não era só minha. Era de todos que já tinham sido pisados, ignorados, diminuídos. E naquele momento, eu entendi que não dava mais para fingir que era só uma brincadeira. Se você já percebeu que existe coisa errada por trás de certas situações, se já sentiu que alguém estava sendo esmagado por um sistema inteiro, me conta aqui nos comentários, porque isso que eu vivi ali não era só sobre mim, era sobre algo muito maior, e a verdade estava prestes a aparecer, queira alguém ou não. Eu fiquei parado ali, respirando fundo, como se eu estivesse segurando um copo cheio até a boca e qualquer tremida fosse derramar tudo. Eu sentia o ar pesado. Eu sentia os olhos em cima de mim. Eu sentia o barulho dos cochichos, das risadinhas, como um zumbido irritante que não parava. E de repente, eu vi. Eu vi de verdade. Eu vi que tinha celular apontado. Não era um ou dois, eram vários. Alguns disfarçados, outros sem vergonha nenhuma. Eu vi a câmera levantando, o brilho da tela, a mão firme segurando o telefone como se aquilo fosse uma arma. Eles queriam uma cena, eles queriam me transformar em piada. Queriam que eu reagisse, que eu tropeçasse nas palavras, que eu explodisse, para depois recortar e espalhar, para dizer que eu era o velho desequilibrado, para mostrar para todo mundo que foi engraçado. Eu senti minha garganta apertar. Eu engoli seco. E eu pensei bem dentro de mim: Antenor Carvalho Figueiredo, você vai passar por isso sem se perder. Eu repeti isso como uma oração. Eu repeti como quem segura a própria dignidade com as duas mãos. Só que aí, alguma coisa mudou. Eu olhei para o chão e vi o refrigerante de outro aluno pingando de uma garrafinha que ele tinha na mão, e eu não sei porquê, mas aquilo me deu um estalo. Um estalo bobo, pequeno, mas forte, porque eu pensei, eles estão com tudo na mão. Eles têm a bebida, têm o celular, têm os amigos, têm a coragem de quem acha que não vai dar em nada. E eu pensei, e eu tenho o quê? Eu senti essa pergunta me cortar por dentro. Eu tinha o meu silêncio, eu tinha anos de engolir. Eu tinha minha casa simples em Santa Teresa. Eu tinha meu café sozinho. Eu tinha minhas noites quietas e vazias. Eu tinha minhas mãos cansadas. Eu tinha meus joelhos doendo. Eu tinha meu uniforme gasto. Eu tinha meu crachá. Eu tinha a minha vergonha. Eu tinha tudo isso. E eu estava cansado de carregar sozinho. Eu senti vontade de ir embora. Senti vontade de largar os cones, largar o rádio, largar o portão e só sair andando, sem olhar para trás. Eu imaginei minha casa. Imaginei eu abrindo o portão rangendo, entrando no meu quarto e trancando a porta. Imaginei o silêncio me cobrindo, como um cobertor. Imaginei que lá ninguém ia rir da minha cara. Imaginei que lá eu podia respirar. Mas ao mesmo tempo, eu senti outra coisa subindo, uma coisa quente, uma coisa firme, uma coisa que não era grito, não era violência, era decisão. Eu pensei em tudo o que eu já vivi, em tudo o que eu perdi por ficar calado. Eu lembrei de dias em que eu engoli injustiça porque precisava do emprego.
Lembrei de pessoas me olhando como se eu fosse descartável. Lembrei de eu pedindo licença para existir. Lembrei de eu abaixando a cabeça para não arrumar problema. Lembrei de eu sorrindo por educação, enquanto por dentro eu estava quebrado. Eu lembrei de quem eu fui antes de virar só o velho porteiro. Eu lembrei de quantas vezes eu precisei ser forte em silêncio. E lembrei de quantas vezes eu deixei outros me diminuírem porque eu achei que era melhor assim. Então eu senti uma pergunta nascer dentro de mim, clara, simples, como se uma criança tivesse me perguntado: "Você vai deixar de novo?" Eu senti meus olhos arderem, mas eu não chorei. Eu senti meu peito subir e descer mais rápido. Eu senti minha mão fechar devagar. Eu não queria briga, eu não queria confusão, eu não queria virar notícia, eu só queria respeito. Eu olhei ao redor e vi um pai reclamando de mim sem motivo, falando alto para alguém: "Esse porteiro acha que manda." Eu vi uma mãe puxando o filho e dizendo: "Não encosta nele." Eu vi um aluno mais novo me olhando com pena, como se eu fosse fraco. E aquilo me doeu de um jeito diferente, porque eu percebi que se eu continuasse calado, eu não ia ser só humilhado. Eu ia ser confirmado como alguém que pode ser pisado sem consequência. E aí eu fiz uma coisa que parece pequena, mas para mim foi gigante. Eu endireitei as costas. Eu ergui o queixo. Eu olhei para frente sem baixar o olhar. Eu senti medo, sim. Medo de tudo piorar. Medo de perder o emprego. Medo de rirem mais. Medo de alguém me empurrar. Medo de eu não aguentar. Mas naquele instante, eu senti também uma coragem que eu não sentia há anos. Uma coragem cansada, mas real. Como se eu dissesse por dentro: "Chega." Se você já teve um dia em que decidiu não engolir mais nada calado, me conta aqui embaixo. Porque essa decisão não faz barulho, mas ela muda a gente por dentro. Ela muda o jeito que a gente pisa no chão. Eu respirei fundo. Mais uma vez. Bem fundo. E eu senti que eu não era mais o mesmo homem que tinha chegado ali naquele portão de manhã. Eu ainda era Antenor Carvalho Figueiredo, com o mesmo uniforme, o mesmo corpo cansado. Mas por dentro eu tinha mudado. Eu tinha atravessado uma linha. Eu comecei a observar cada detalhe com mais atenção, como se eu estivesse preparando o próximo passo. Eu vi quem ria, vi quem filmava, vi quem mandava, vi quem fingia que não via. Eu vi o espaço onde eu estava. Eu vi o portão, eu vi os cones, eu vi o caminho por onde eles passavam. Eu senti que tudo estava se alinhando para um confronto. Não um confronto de soco, não um confronto de grito, mas um confronto de presença, de verdade, de limite. Eu dei um passo devagar, firme, como quem decide não fugir. E eu senti que o próximo segundo ia ser aquele segundo que muda tudo. O segundo que leva de volta para o começo. O segundo em que eles iam tentar passar do limite de vez. E eu não ia mais aceitar como antes. Eu voltei para perto do portão, exatamente onde tudo sempre acontecia. O mesmo chão gasto, a mesma faixa no asfalto, o mesmo barulho de carro freando e gente falando alto. O sol batia de lado, quente, quase queimando a pele, e o suor escorria pela minha testa misturado com cansaço. Eu ajeitei o rádio no cinto devagar, como se aquele gesto fosse me dar equilíbrio. Alisei o uniforme, não por vaidade, mas por costume. Era o jeito que eu tinha de dizer para mim mesmo que eu ainda estava ali, inteiro. Enquanto eu caminhava, tudo o que eu tinha vivido naquele dia passou pela minha cabeça como um filme rápido. A casa simples em Santa Teresa, o café fraco de manhã, o peso no peito, o ônibus cheio, os olhares tortos, as risadas abafadas, as palavras jogadas como pedra, a sensação constante de ser pequeno demais para aquele mundo. Eu lembrei do quanto eu tentei ser invisível, do quanto eu engoli, do quanto eu fiquei quieto para não criar problema. E ainda assim, ali estava eu de novo, no centro de algo que eu nunca pedi. Eu pensei em tudo que eu já tinha perdido ficando calado. Pensei nos dias em que eu voltei para casa com vontade de sumir. Pensei nas noites em que fiquei olhando para o teto, perguntando a mim mesmo se aquilo era tudo que a vida tinha para me dar.
Pensei em quantas vezes eu aceitei ser tratado como menos só para sobreviver. E naquele momento, ali em pé, com o sol batendo no rosto, eu senti que algo dentro de mim tinha mudado. Eu estava cansado. Cansado de baixar a cabeça. Cansado de fingir que não doía. Cansado de engolir humilhação como se fosse normal. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que não dava mais para recuar. Eu não queria brigar. Não queria gritar, não queria machucar ninguém, mas eu também não queria mais desaparecer. Eu dei alguns passos e parei exatamente no mesmo lugar onde tudo tinha começado. O mesmo ponto, o mesmo chão, o mesmo espaço onde minutos antes eu tinha sido tratado como se não valesse nada. Eu senti o ar ficar pesado outra vez. Os sons ao redor ficaram abafados, como se o mundo estivesse segurando a respiração junto comigo. Eu ouvi passos atrás de mim. Passos rápidos, passos seguros demais. Antes mesmo de virar o rosto, eu senti aquele cheiro doce no ar. Um cheiro artificial, enjoativo. Eu já sabia o que era. Meu corpo inteiro reconheceu antes da minha cabeça entender. Eu virei devagar, como se o tempo tivesse desacelerado só para mim. E lá estava ele, o garoto, o mesmo sorriso torto, o mesmo olhar de desafio, a garrafa na mão, meio inclinada, o líquido balançando dentro. Atrás dele, os outros riam, já esperando o espetáculo. Eu vi celulares sendo levantados, vi braços esticados, vi olhos brilhando de expectativa. Eles queriam ver até onde eu aguentava. Naquele segundo, tudo voltou de uma vez. A casa simples, o portão rangendo, o café fraco, as noites em silêncio, as humilhações engolidas, as vezes em que eu me diminuí para não causar problema. Tudo isso bateu forte no peito, como uma onda. Eu pensei em dar um passo para o lado, pensei em sair dali, pensei em fingir que nada estava acontecendo. Mas alguma coisa dentro de mim disse não. Não dessa vez. Não de novo. Não hoje. Eu fiquei parado, firme. O coração batia forte, mas meu corpo não tremia mais. Eu senti medo, sim, mas senti também uma coragem estranha, que não vinha da força, vinha do cansaço de ser pisado, do cansaço de ser invisível. O garoto levantou um pouco mais a garrafa. O líquido encostou na boca. Os amigos riam mais alto. Alguém falou alguma coisa que eu não consegui entender. O mundo parecia suspenso naquele segundo. Eu senti o tempo esticar, como se tudo estivesse esperando aquele gesto final. E ali, parado, com o sol no rosto e o coração batendo forte, eu soube que aquela não era só mais uma humilhação. Era o ponto final de uma história longa demais. Era o momento em que tudo o que eu tinha vivido me empurrava para frente. Não para brigar, não para machucar, mas para não aceitar mais. Eu olhei para ele, firme, não com raiva, não com medo, mas com algo que eu nunca tinha mostrado antes: presença. Eu estava ali, inteiro, vivo e pronto. O refrigerante começou a virar. E naquele exato instante, tudo o que vinha antes se encontrou com tudo o que ainda estava por vir. E aí, no instante em que o refrigerante caiu em mim, eu não gritei, não corri, não empurrei ninguém. Eu só fechei os olhos por um segundo e respirei fundo, porque ali eu entendi que dignidade não se prova com força, mas com firmeza. O silêncio tomou conta do lugar, e então aconteceu. O professor Maurício Saldanha Ribeiro parou no meio do caminho, me olhou fixo e ficou pálido. Ele se aproximou, chamou a professora Helena Duarte Campos e disse baixo, mas claro o bastante: "É ele. É o Dr. Antenor, o procurador aposentado." Tudo mudou. As risadas morreram, os celulares abaixaram, o garoto ficou sem cor. Pela primeira vez, eles perceberam que não estavam rindo de um ninguém, mas de um homem que conhecia a lei, a dignidade e o peso das escolhas. A direção foi chamada. O tom mudou. O respeito voltou, não por medo, mas por vergonha. Eu continuei ali, molhado, mas de cabeça erguida. Não precisei humilhar ninguém. Só disse meu nome, com calma, como meu pai me ensinou.
E naquele instante, eu recuperei algo que ninguém tem o direito de tirar: meu valor. Voltei para Santa Teresa, ainda com a roupa manchada, mas com a alma em pé. Aprendi que caráter fala mais alto que aparência e que o silêncio, quando rompe, ensina. Se essa história tocou você, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua comigo. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.